Fala, meus amigos! Nós vamos hoje fazer um vídeo diferente. Nós vamos analisar as principais notícias do São Paulo nos sites no dia de hoje. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador, e aí nós vamos ver se a turma do São Paulo realmente tem trabalhado nos últimos dias, quais as principais notícias, será que o São Paulo tem trabalhado em prol de fazer com que essas notícias terríveis do São Paulo tenha ficado de maneira mais branda? Será que o time dos bastidores do São Paulo, não o time que joga bola, o São Paulo, essa instituição, tem como premissa jogar bola, mas as notícias do São Paulo, será que dizem respeito a futebol? Será que esse cenário atual do São Paulo, as notícias desses principais sites, reflete o time atualmente? Daí dá pra gente chegar a algumas conclusões, beleza? Eu peço que você curta esse vídeo e inscreva-se no nosso canal para que todos os dias nós estejamos aqui juntos, que nós continuemos falando sobre São Paulo, notícias do São Paulo, bastidores do São Paulo, e no caso do vídeo de hoje nós vamos analisar um pouquinho aqui os bastidores do São Paulo. O que os principais sites no Brasil têm falado a respeito do São Paulo. Em alguns casos eu vou citar aqui a fonte, não a fonte necessariamente. Eu não vou dizer a pessoa, não precisa disso. Porque eu vou dizer o site, e aí vai dar para quem quiser saber a fonte, quem analisou a fundo. Nós não faremos isso hoje, eu quero a sua opinião, eu vou dar a minha opinião sobre alguma coisa, mas alguém já se deu esse trabalho. A gente vai aqui apenas dar uma chupinhada nessas informações desses sites, e isso vai dizer muito sobre o cenário atual do São Paulo. Lembrando que a instituição do São Paulo tem como premissa jogar bola. Mas será que os sites falam sobre futebol? Vamos ver se é só lástima, o que os sites têm falado do São Paulo. De cara, e geralmente eu trago notícias aqui do ge.com, então de cara eu tô aqui com o ge.com aberto, e além disso eu vou trazer outras informações de outros sites, mas não necessariamente vou falar aqui sobre o que esses sites falam sobre o São Paulo. De cara, notícias do São Paulo, aqui já diz para mim assim, olha, São Paulo divulga balanço de 2025 com redução de dívida. Veja números. Então, nesse caso, já é algo pejorativo. Nesse caso, é positivo porque vem à tona os números do São Paulo. No entanto, é negativo porque esses números, na verdade, não são números tão positivos assim. Toda instituição, não importa se é uma instituição de futebol, toda organização, ela tem por objetivo dizer aí o balanço, os números, indicadores, como que está essa instituição, essa organização. Será que a instituição do São Paulo tem números satisfatórios? Vamos ver que, em geral, geralmente quem faz, quem cria, quem elabora os números geralmente se defende e aí diz que os números são maravilhosos. Bom, vamos ver. Aí cada um tira aí a sua conclusão. Está escrito assim, olha, o São Paulo divulgou em seu site oficial, nesta quinta-feira, o balanço financeiro de 2025. O documento mostra que o clube reduziu sua dívida total em 110 milhões e registrou superávit de 56 milhões. Alguém aqui viu esse superávit? Alguém aqui percebeu esses 56 milhões que vieram à tona, apareceu, estão dizendo que isso daí é positivo. Alguém percebeu isso no último ano? Aqui, olha, 2025. Será que 2025, alguém aqui ouviu falar sobre salário atrasado? Insatisfação de jogadores porque tem alguma coisa pendente em sentido financeiro? Ou, tudo bem, os jogadores tiveram salário atrasado, não foi isso que a gente ouviu? Então eu já estou respondendo aqui do que eu estou sabendo. Será que o gramado do Morumbi sempre teve a excelência ou teve algum dia lá que deixou a desejar? Será que as piscinas do Clube 2025 tiveram alguma pendência ou alguma coisa a desejar? Será que o clube do São Paulo, ali mesmo no Morumbi, teve alguma pendência? Será que teve, além dos jogadores, algum funcionário? Porque o São Paulo não são apenas 11 ou 22 jogadores, o técnico, comissão técnica. Tem ali, além do roupeiro, tem outros profissionais. Camarada que abre e fecha o portão, que acende e apaga a luz todo dia. Esses aí dos bastidores, será que algum deles tiveram salário atrasado? O que você sabe? O que você desconfia? Coloca aqui nos comentários. Aqui diz assim, olha, além de apresentar um aumento nos valores pagos em intermediação,
e aí a redução nos gastos com contratações para futebol. Então está dizendo aqui que além dos 56 milhões, o São Paulo apresentou um aumento nos valores pagos em intermediações e redução nos gastos com contratações para o futebol. Foi isso que você presenciou? Se de fato isso aconteceu, aqui é quase que uma desconfiança, se de fato isso aconteceu, a gente sempre, é como eu disse, geralmente esses números, eles podem ser maquiados, podem ser, é suposição, maquiados por qualquer pessoa que está como responsável por elaborar esses números, por fazer essa análise e por fim criar lá os indicadores. Toda empresa é assim. São Paulo também não é diferente. Essa pessoa tem autonomia para isso. Agora tem que ter um outro órgão que fiscaliza essas informações, esses números que são divulgados pelo próprio São Paulo. Será que tudo aqui é coerente? A pergunta, na verdade, é assim, é como eu acabei de falar. Será que em 2025/2026, é que nós estamos no começo do ano, mas já começou, estamos aí, hoje é maio, 1º de maio. Será que você ouviu falar nos últimos meses, nos últimos 6 meses, alguma pendência de salário, algum funcionário do clube insatisfeito, alguma coisa relativa a isso? Se você ouviu falar, é no mínimo estranho, né, esse tipo de notícia em que o São Paulo divulga que mais de 50 milhões foi positivo aí nos cofres do clube. Pois é, a gente está aqui fazendo uma análise e algumas ponderações sobre o que tem sido divulgado pelo São Paulo. Tá bom, então mostrou aí que é algo positivo, né? Será que é mesmo? E aí? Cada um tire suas próprias conclusões. Tem outra notícia aqui, olha, vou dizer para vocês, vamos passar para a próxima aqui, olha. Então, essa daí passou, vamos para a próxima. Vamos aqui juntos tirar nossas conclusões. Diretor de marketing se demite do São Paulo após polêmica. Parece que se esse diretor de marketing do São Paulo não tivesse pedido demissão, então ele não foi mandado embora, ele pediu demissão. Mas parece que ele teria, ao que tudo indica, ele seria convidado a se retirar do São Paulo. Talvez ele foi convidado e aí ele assumiu uma responsabilidade e aí ele saiu do clube. Mas e aí? Vamos ver um pouquinho mais. Tá aqui, ó. Diretor de marketing pede demissão do São Paulo. Eduardo Toni deixa clube após 5 anos de trabalho. Saída ocorre em meio a impasse sobre intermediária de acordo com a patrocinadora. Então, o São Paulo ele teve aí nos últimos anos alguns conflitos com relação à patrocinadora. São Paulo teve alguns conflitos com relação à empresa várias empresas que prestam serviços no Morumbi, como a empresa de alimento, máquina de débito, né, de pagamento lá no estádio, a gente viu, eu dei também essa notícia aqui, eu repliquei essa notícia aqui, na verdade, houve outra fonte, eu pego essa informação, trago aqui para vocês, e aí? O São Paulo, ele nos últimos anos tem tido problemas com as empresas que prestam serviços lá. Mas esses problemas que o São Paulo tem tido com essas empresas, dizem respeito tão somente a essas empresas ou quem contratou essa empresa? O São Paulo ou quem o São Paulo delegou como responsável para cuidar disso? Fica a dúvida. E aí, será que a pessoa física pode ser idônea, mas na hora do CNPJ, na hora de prestar um serviço, talvez deixe a desejar? Olha, Eduardo Toni não é mais diretor de marketing do São Paulo. O profissional se reuniu com o presidente Harry Macis nesta quinta-feira à noite, entregou o cargo e deixou a função depois de 5 anos. Então aqui essa nota bem simples, não é uma nota, isso aqui é uma notícia, mas obviamente o São Paulo lá no seu portal, ele colocou uma nota com relação a esse tema, a esse assunto. Aqui de maneira bem simplista, parece que está dizendo assim, olha, o profissional se reuniu com o presidente Macis, ô Macis, posso subir aí na sala? Beleza, chegou lá na sala. Nesta quinta-feira à noite, entregou o cargo e deixou a função após 5 anos. Então, de maneira bem simplista, uma nota aqui que eu leio em 12 segundos, parece que é tão somente isso, quando na verdade não é. Há algo por detrás, há polêmica por detrás, há questionamentos por detrás. Mas a informação ela vem bem comprimida, o São Paulo solta uma nota também bem sucinta, quando na verdade a gente sabe que existem mais coisas. Ele estava sendo questionado nesse cargo que ele ocupava no São Paulo, há aí algumas suposições. Ele, como a notícia que vimos anteriormente sobre algo positivo em números, receitas do São Paulo, mas tudo isso são questionáveis. Essas informações são questionáveis. Esses dados são questionáveis. Porque, na verdade, como eu acabei de falar, isso aqui é muito simples, comprimido. Quando, na verdade, a gente sabe que é mais complexo, é mais abrangente, há mais informações. Precisa ser melhor detalhada essas informações. Há profissionais que vão atrás, repórteres que apuram,
mas na verdade a gente percebe que há uma nuvem escura na frente dessas informações. E aí cria-se uma mancha, e dentro daquilo que é possível obter de informação, aí a mensagem vem desse jeito. Mas aí, essa mensagem é positiva ou negativa? Esse portal que divulgou, assim como outros portais, todos de esporte falou sobre isso. Essa notícia com relação ao São Paulo. São Paulo que, tem como premissa jogar bola, apresentar futebol. Daí tem mais de 20 milhões de torcedores. Essa é a premissa. Essa notícia que tem a ver com o futebol, propriamente dito, essa notícia, ele não foi demitido, essa renúncia, mas ele seria demitido, ao que tudo indica, isso tem a ver com o futebol? Isso, de fato, mostra um pouco mais sobre como está a situação de São Paulo? O São Paulo passa aí, às vezes, 15 dias sem notícia negativa, pejorativa, mas, de repente, esse tipo de notícia aqui, o que isso reflete sobre o São Paulo? O que isso mostra sobre o São Paulo? Coloca aqui nos comentários. Bom, para o vídeo não ficar tão longo, eu separei tão somente isso daqui. Mas eu vou trazer algo positivo para vocês também. Agora eu vou dar aqui o nome do portal de notícias, é a ESPN. Ela trouxe aqui alguma notícia, tá na base da suposição. Inclusive eu gravei um vídeo falando sobre possíveis contratações do São Paulo, e esse portal aqui, ele corrobora e até traz mais alguma suposição com relação a alguma possibilidade de contratação do São Paulo. Então eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente ver que, de fato, o São Paulo, ele vive de notícias ruins, pejorativas, e quando é para ser uma notícia positiva, ainda é uma suposição. Assim como no caso também da defesa de algum desses profissionais que se demite ou é demitido, há muitas suposições, algumas coisas ali agarradas a isso, que na verdade você não consegue muitas vezes cravar que de fato é algo negativo. O próprio ex-presidente do São Paulo, Júlio Casares, há muitas suposições. Ele foi pichado do São Paulo, saiu do São Paulo, mas ainda assim é uma coisa que não fica escrachada. Parece que é, mas você não consegue cravar. Parece que é, mas o próprio São Paulo ele cria ali uma nuvem escura na frente e até para apurar aquela situação fica ruim. Aí, como o caso do São Paulo tomou uma proporção muito pior do que se poderia imaginar, caso de polícia, a polícia ela tomou conta da situação para cuidar e entender de fato o que estava acontecendo, daí fica em segredo de justiça e muita coisa você não consegue saber de fato o que estava acontecendo. Você percebe que muitas dessas coisas, na verdade, elas ficam obscuras para o torcedor, e para aquele repórter que quer apurar também fica uma coisa ruim de tentar entender o que está acontecendo e daí trazer para o torcedor do São Paulo. Isso só mostra que de fato não há também transparência, quando parece que é alguma coisa também não está claro. A notícia quando é positiva parece que é, mas não dá para cravar. Existe uma possibilidade de contratação, mas fica uma coisa esquisita. Até mesmo com relação a treinos, escalações, como que o técnico ou a comissão lida com determinado jogador em alguma situação, fica uma coisa também assim grosseira, uma coisa que não é transparente, fica algumas manchas, há uma poluição na comunicação, como foi o caso lá daquela entrevista tenebrosa, ou outras entrevistas do Roger Machado. Então o São Paulo, a gente percebe que de um modo geral, ele tem criado algumas manchas na comunicação, uma nuvem escura entre aquele que fala e o interlocutor. Então isso é muito ruim, isso na verdade gera muitas suposições, gera ruídos na comunicação, e isso é terrível para o principal patrimônio do São Paulo, que na realidade é o torcedor. Bom, vamos lá, duas possibilidades, são duas suposições. Está aqui no site da ESPN. Lucas Moura faz treino sem restrições e São Paulo pode ter 7 novidades em jogo contra o Bahia. A gente vai falar ainda sobre o jogo contra o Bahia, só que na verdade a gente tem visto uma evolução do Lucas. O Lucas, ele é um jogador que muito torcedor do São Paulo, ele está um pouco insatisfeito, mas na verdade o que eu percebo é assim, não é que está insatisfeito com o Lucas, porque o Lucas também é um patrimônio do São Paulo. Ele tem sido questionado por algumas pessoas que, de maneira mais incisiva, ela quer que haja uma revolução no São Paulo e, consequentemente, nos jogadores. Só que isso não é da noite para o dia. O São Paulo conseguiu manchar a sua imagem no decorrer aí de décadas, mais de 10 anos. Então não vai ser em 1 ano, 2 anos que o São Paulo vai mudar essa situação. E aí fica uma carga muito pesada. E aí quem paga são algumas pessoas que teoricamente não estaria tão ligada à situação terrível do São Paulo.
Ah, todo jogador está ligado? Sim, mas não pode sobrecarregar um jogador como Lucas, Luciano, ou qualquer outro, Caleri, ou até mesmo uma pessoa que é dos bastidores do São Paulo, para você colocar uma carga muito pesada e culpar essa pessoa. No caso do Lucas, algumas pessoas estão insatisfeitas com o rendimento dele, estão insatisfeitas. No entanto, é como eu acabei de falar, não dá para você sobrecarregar um personagem e dizer que ele é o maior culpado. Ele pode ser um complemento negativo de tantas coisas ruins que estão acontecendo no São Paulo. Pode estar num momento ruim, mas o Lucas é um patrimônio de São Paulo e a gente pode esperar sim que ele volte. Ele estava numa sequência, ele passou por períodos difíceis, ele passou por períodos tenebrosos, aí depois teve que fazer de fato o procedimento cirúrgico, voltou aos poucos, quando estava buscando, ainda questionado, buscando a sua plenitude, veio essa situação. Isso daí é oriundo do futebol, isso aí acontece mesmo, não tem o que fazer. Ele sofreu essa lesão. E aí sim, devemos criar uma expectativa, porque ele é um dos grandes, um dos maiores patrimônios do clube na atualidade, um dos maiores patrimônios, a gente pode dizer assim, do torcedor, que de fato é o dono do São Paulo, é o torcedor. E tá aí. Então o Lucas, além de outras novidades, a gente vai falar ainda sobre isso no outro vídeo, aí pode jogar agora contra o Bahia, o jogo do São Paulo do final de semana. Pois é, mas a ESPN trouxe aí de positivo esse suposto retorno do Lucas ao São Paulo. Agora tem uma outra notícia aqui interessante. Suposições, mas é bom, é positivo. Quais são? 2 jogadores que podem chegar no São Paulo. Cebolinha, nós já conversamos sobre isso. Daria certinho no São Paulo? Coloca aqui as suas opiniões. Eu já gravei um vídeo sobre isso, mas existe essa possibilidade, essa suposição. O Cebolinha pode sim ser um ponta que o São Paulo precisa e pode sim chegar ao Morumbi. Agora, claro, como toda e qualquer contratação, nem sempre é um fluxo suave, um fluxo contínuo, tranquilo. Tem seus empecilhos, aí o São Paulo vai ter que se virar para tentar quebrar essas barreiras. Agora, uma suposição nova, algo positivo que pode acontecer, está aqui também no site da ESPN. O que você acha do Scarpa? O Scarpa, me parece que ele é mais promissor do que de fato ele ainda conseguiu se firmar como jogador. Ele é mais promissor. Será que é no São Paulo? No Palmeiras ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Mas não é verdade que a gente criava uma expectativa ainda maior no Scarpa como jogador? Daí ele foi para a Europa, que era o sonho dele, como é o caso de qualquer jogador jogar na Europa, e ele voltou logo. Diz que já bateu o sonho, tudo certinho. Na verdade, não. Tudo bem, é muito pessoal. Ele disse que tá tudo certo, foi para a Europa, então já tinha cumprido o sonho. Mas é muito simplista, né? Mesmo a gente de fora, é muito simplista pensar que de fato era só o que ele queria. Só ir, bater lá e voltar. Na verdade, não. Mas para nós que estamos de fora, me parece mais uma frustração. Ele poderia jogar melhor no Palmeiras. Parece que ele não tinha atingido ainda o seu ápice, daí foi para a Europa. A ideia era atingir um outro ápice e isso não aconteceu. Aí veio para o Brasil. Será que no Atlético Mineiro ele atingiu o seu apogeu, o seu clímax? Será que ele chegou onde de fato ele poderia chegar? Eu acredito que não. Eu acredito que ele pode aumentar ainda mais o seu desempenho no futebol, ter até uma fama ainda maior no Brasil como um jogador. Será que é no São Paulo? Pois é, a ESPN está dizendo aqui que existe essa possibilidade. O que há por detrás, né, dessas suposições, tanto do Cebolinha, bem como do Scarpa no São Paulo? O que você acha? Esses 2 jogadores têm espaço no São Paulo? O que você acha do Cebolinha no São Paulo? O que você acha do Scarpa no São Paulo? Coloque aqui a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você pensa sobre o vídeo de hoje, essa situação tenebrosa do São Paulo, cada vez pior, notícias ruins. E quando é para ser uma notícia boa, na verdade, não dá para cravar, porque são suposições também. Essa linha de comunicação entre o São Paulo e a torcida parece que está poluída. Como que pode melhorar isso? A ideia do vídeo hoje era a gente ter um apanhado geral das notícias do São Paulo. Mas a gente vê que, ainda assim, embutido nessas notícias ruins, tem aí alguns lampejos de notícias que podem ser positivas. Então, porque é um time grande, uma instituição grande, é tão somente natural mesmo que notícias boas também ficam ali pairando sobre o São Paulo. Mas para cravar mesmo, tá difícil.
Gostei de gravar esse vídeo para vocês, deixa aqui nos comentários suas opiniões, eu peço que você se inscreva no canal para que a gente continue gravando vídeos aqui e potencializando a nossa opinião através dessa mídia alternativa, onde eu e você podemos nos expressar e falar o que a gente pensa sobre essas notícias do São Paulo. Um abraço e até mais!